Olá pessoal, Deus abençoe. Se você puder, abra sua Bíblia em Judas capítulo 1, versículo 3, por favor. Já abra sua Bíblia em Judas capítulo 3. Como Judas só tem um capítulo, então versículo 3, certo? Vamos entender esse contexto bíblico. Diz assim, o título é Contra os Falsos Mestres. Versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, aí vem, a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Já na explicação do Bispo Macedo, diz assim: batalhar pela fé. Judas diz que, enquanto se aplicava a escrever uma carta sobre a salvação pela fé no Senhor Jesus, lhe ocorreu algo muito urgente que precisava ser falado aos santos. O que será de tão urgente? Ou seja, aos salvos. A necessidade de lutar incansavelmente pela fé apostólica que lhes havia sido revelada, para que não se contaminassem. Era preciso que eles não somente defendessem a verdadeira doutrina do Evangelho, como também a proclamassem a todos. Afinal, havia naquela época, como há nos dias atuais, uma imensa proliferação de falsas doutrinas que corrompiam mentes e corações e faziam com que muitos se desviassem da verdade. Esse é o maior perigo entre os cristãos. E Judas, como um dos líderes da igreja, sabia que devia confrontar os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Vivemos em uma verdadeira guerra espiritual. Por isso temos que estar atentos e vigilantes para perseverarmos o nosso bem mais precioso, a nossa salvação. Já no versículo 11 diz assim: Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Caim foi o que se vingou do seu irmão Abel, pelo fato de ser justo, pelo fato de ter feito melhor. Aqui se diz de inveja, mesma coisa que inveja. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaal. Ou seja, tirou vantagem, Balaal recebeu um prêmio por tirar vantagem, ou seja, vantagens. E pereceram na contradição de Coré. Ou seja, Coré foi o que se rebelou contra uma autoridade espiritual. Se rebelou por não querer obedecer, não querer fazer o que é certo, não querer fazer o que é justo. Como muitos que acabam saindo do nosso meio porque não aceitam a justiça, não aceitam as diretrizes, não aceitam a disciplina. Então, como Coré, acaba montando para si um grupo, uma igreja, como aconteceu na época de Moisés. Se rebelou e ainda consigo levou 250 homens. Na explicação diz assim: ai deles, Judas descreve o triste fim dos apóstatas. Quando uma pessoa deixa de viver pela fé, ou na fé no Deus vivo, ela dá sinais visíveis de que está mal espiritualmente. O exemplo de Caim, Balaão e Coré ilustram bem essas evidências. O primeiro sinal é deixar de colocar Deus como prioridade em sua vida, como fez Caim, ao oferecer a ele parte da sua colheita, mas não o melhor das primícias daquilo que cultivou. O segundo sinal é incorrer no engano de Balaão, ou seja,
a ganância. Este deixou usar os dons espirituais para o que é justo e passou a comercializá-lo em troca dos benefícios pessoais. E no último sinal é incitar a rebelião e questionar as autoridades constituídas por Deus, como fez Coré, ao reunir um grupo contra a liderança de Moisés e Arão. A consequência da sua rebeldia foi ser engolido pela terra. Aos que estão nessa condições, a palavra de Deus é clara quando diz: ai deles. Isso porque os que manifestam tais condutas trilham o mesmo caminho que o apóstolo trilham, que os apóstatas trilham. Por isso são rejeitados por Deus e sofrerão o seu juízo. Aí continuando no versículo para finalizar: estes são manchas em vossas festas do amor, branqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levada pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas. Na explicação diz assim: são como árvores murchas, isto é, os falsos mestres eram como árvores secas e doentes, que não possuíam folhas nem vida. Eram como figueira estéril, que por não poder dar fruto se tornou inútil e por isso foi amaldiçoada por Jesus. Judas escreveu esses homens como uma árvore 2 vezes mortas, cujas raízes foram arrancadas da terra. Isso significa que não havia mais o que fazer para recuperá-lo. Diante disso, eles jamais poderiam produzir os frutos da verdade e da justiça, porque viviam em iniquidade. Além do mais, não foram plantados por Deus em sua casa, por isso seriam arrancados. Já os que servem ao Senhor com sinceridade e retidão são chamados de árvores da justiça ou de justiça, plantados por Ele para a sua glória. Então, essa é a explicação final. Nós vamos continuar fazendo essas séries, a explicação sobre batalhar pela fé. O que é batalhar pela fé? Tem muitas coisas que a Bíblia fala que faz a gente ficar espantado. E tem muitas pessoas que se enganam achando que estão batalhando espiritualmente, mas não estão batalhando e vencendo no campo espiritual. E por essas séries a gente vai continuar explicando para você ficar um pouco mais alerta e saber se de fato você tem batalhado como Deus quer que você batalhe no campo espiritual. Até a próxima.